Bezerra Hashem, Daf Chav Dalet, Tratado de Brachot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Gimel Amud Bet, na sétima linha de baixo. Ba Minei Rav Yosef Bered Rav Nechune Mei Rav Yudá. Pergunta o sábio para Rav Yudá. Ma'u she'aniach Adam Tfilav Tachad Merashotav. Será que a pessoa pode colocar o tefilim dele embaixo da cabeça? Ele vai dormir agora. Então, Tachad Margalotav Lokomei Baeli. Embaixo das pernas, eu nem pergunto, fala o sábio, porque isso é um desprezo para o tefilim, embaixo do pé, embaixo da perna. A pergunta é embaixo da cabeça, será que tem problema ou não? Amalei falou Rav Yudá, assim falou Shmuel. Mutar afim istoimo, a pessoa pode fazer isso, colocar o tefilim embaixo da cabeça, mesmo que ele está com a esposa dele, ou seja, que ele vai fazer a relação nessa noite, ele pode. Meite pergunta contra Shmuel, primeiro falar do que a gente já viu, não coloque o tefilim embaixo do pé, embaixo da perna, porque isso é um desprezo. Mas embaixo da cabeça é permitido. Mas se a pessoa vai fazer a relação, a esposa está com ele, aí ele não pode deixar o tefilim embaixo da cabeça. Porque isso já é um desprezo. E Shmuel falou que é permitido. Fala, Braita, Yamakom Shigavoa, Shloshat Vachim Onamuk, Shloshat Vachim Mutar. Se a pessoa vai colocar o tefilim 30 centímetros acima da cabeça dele ou 30 centímetros abaixo da cabeça dele, aí é permitido. Mas embaixo da cabeça, na hora que ele vai fazer a relação, é proibido. Tilta de Shmuel Tilta, então uma prova definitiva contra Shmuel. Shmuel disse que é permitido, a Breta fala que é proibido. Amarava, Fargav detalhe Tilta de Shmuel, e o Reta Kavatei. Farava mesmo que a Breta é uma prova contra Shmuel, a lei é como Shmuel. Mas então, por que os sábios decretaram assim? Porque é melhor, o principal é proteger o tefilim. Mesmo que o tefilim está numa situação um pouco de desprezo dessa forma, mas a pessoa está protegendo o tefilim melhor, está dormindo com o tefilim embaixo da cabeça, ninguém vai roubar o tefilim aí, e se ele vai colocar o tefilim de lado, pode ser que ratos vão roubar o tefilim, como acontecia naquela época. Então é melhor deixar o tefilim embaixo da cabeça para proteger o tefilim. Como exatamente ele vai colocar embaixo da cabeça o tefilim? Marabirmia ben Karle Keset Shelo Keneged Rosho. Farabirmia embaixo do travesseiro, não exatamente embaixo da cabeça dele, um pouco do lado. Pergunta, da Breta de Rabi Chia parece que ele vai colocar o tefilim numa bolsa, na coracha, e vai deixar embaixo da cabeça. E antes Rabirmia falou que tem que ser um pouco do lado, embaixo do travesseiro, mas não embaixo da cabeça dele. Do lado onde ele vai colocar a cabeça. Rabi Chia parece que permite embaixo da cabeça. Fala que não. É o seguinte, ele vai colocar o tefilim na bolsa, embaixo do travesseiro. O tefilim próprio vai estar do lado, mas o resto da bolsa do tefilim pode estar embaixo da cabeça da pessoa. Bar Kapará ele fazia o seguinte, ele amarrava o tefilim na cama, na estrutura da cama, mas não embaixo do colchão. Ele amarrava na estrutura da cama e o tefilim ficava mais para fora. E Rav Shisha ben David colocava o tefilim num banco na frente da cama e cobria com um pano. Então, ou seja, que esses sábios não faziam como Shmuel, não colocavam embaixo da cabeça. Amar Avamnuna ben Rav Yosef fala Avamnuna, Zimna Chada Avakaim na Kamedelava. Uma vez eu estava com Rava, e Rava me disse, vai pegar o meu tefilim. Vashlachtino ben Karle Keset Shelo Keneged Rosho, Vaveyadana de Yom Tvila Ava. Falou Avamnuna, eu fui na casa de Rava e vi o tefilim embaixo do travesseiro, não embaixo de onde ele coloca a cabeça, ou seja, Rava colocou a cabeça de um lado do travesseiro, o tefilim estava no outro lado, embaixo do travesseiro. Mas fala Avamnuna que ele sabe que nessa noite a esposa de Rava foi no mikve.
Então eles fizeram a relação nessa noite. O Lagmura na Lachale Maaseu davam. E o motivo que Rava me pediu para ir buscar o tefilim é para que eu perceba que além na prática é assim. Que mesmo que a pessoa vai fazer a relação, ele pode colocar o tefilim embaixo do travesseiro, como disse Shmuel. Ba'minei Rav Yosef bered Rav Nechuna me Rav Yehuda. Pergunta sabe para Rav Yehuda. שניים שישנים במיטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע? Então é o seguinte, naquela época as pessoas dormiam normalmente sem roupa. Isso é uma coisa. Outra coisa é que naquela época não tinha eletricidade. As pessoas não dormiam com luz. Então, na hora que as pessoas iam dormir era escuro total, as pessoas dormiam sem roupa. Outra lei, que a pessoa não pode fazer Kriyat Shema, Shema Israel, ou rezas, ou estudar Torá, em situações que tem lá algo impróprio. Como se tem onde ele está, uma parte íntima de alguém exposta. Então ele não pode ir lá rezar numa situação dessas. É ervá. Então, o que acontece? Tem duas pessoas na cama dormindo, sem roupa, e eles vão fazer Shema Israel antes de dormir. Será que cada um pode se virar para o outro lado e ler o Shema Israel? Agora, eles não vão se ver, porque está escuro total. Mas pode ser que é proibido fazer Shema Israel numa situação dessas, porque talvez algo indevido, porque na prática tem outra pessoa sem roupa do lado dele, e pode ser que eles se encostem também acidentalmente no meio do Shema Israel. Pode ser algo inapropriado na hora do Shema Israel. Ou talvez não tem problema. Amaleach amar Shmuel, responder a Yehuda, assim disse Shmuel. Da filho estoimo, a pessoa pode fazer Shema Israel, mesmo se a esposa está do lado dele e está sem roupa. Matkiflar Rav Yosef, isto velome bai acher, aderaba, isto que gufon, acher lav que gufon. Para Yosef, qual é a prova daqui? A esposa da pessoa é muito próxima da pessoa. O marido normalmente não tem pensamentos indevidos sobre a esposa. Isto que foi é como parte dele. Tem muita intimidade já. Então, Shmuel falou que a pessoa pode fazer Shema Israel com a esposa do lado, mas não significa que se tem uma outra pessoa dormindo lá, ele pode fazer Shema Israel. Porque pode ser que com outra pessoa ele vai ter um pensamento não bom no meio da leitura. Então, você próprio fala que é proibido. Meitive, pergunta. Shnaim she'eshenim b'mita achat, ze machzir panav ve'koreh, ve ze machzir panav ve'koreh. Uma breta disse, tem duas pessoas na cama, estão sem roupa, cada um pode se virar para o lado e ler o Shema Israel. E tem na Crita outra breta. Hashem b'mita, o banav o bnei beto betzido. Digamos, o pai está na cama, e os filhos, outras pessoas da casa dele, estão na mesma cama que ele. Naquela época não tinha muitas camas, às vezes, nas casas. O pai está na cama com outras pessoas da casa dele também na cama e estão sem roupa. No escuro total da noite, como a gente falou. É proibido ler Shema Israel numa situação dessas. Com a condição, quando é permitido ler o Shema Israel, que tenha uma separação entre a pessoa e os outros. Digamos que a pessoa está enrolada num lençol e está separando ele dos outros. Aí ele pode ler o Shema Israel. Se os que estão lá, os filhos dele, são menores de idade, são pequenos, aí ele pode ler o Shema Israel mesmo sem separação. Então, uma breta falou, duas pessoas estão na cama, podem ler o Shema Israel. A outra breta fala que não. Tem que ter separação, com um lençol que separa entre a pessoa e o outro. E somente se são menores, são pequenos, aí a pessoa pode ler o Shema Israel sem a separação. Uma contradição das duas braitas. Então, bicho da maneira de Yosef, Lokasha, conforme Rav Yosef, eu tenho uma resposta. Habe isto, habe acher. Disse Rav Yosef, como a gente falou antes. Se a pessoa está com a esposa, ele pode ler o Shema Israel, mesmo que a esposa está mal vestida, a pessoa não vai ter nenhum pensamento impuro por causa disso. Tem muita intimidade com a esposa já. Aí ele pode ler o Shema Israel, isso que a primeira beta falou. Se é uma outra pessoa que está na cama, aí já é proibido, sem a separação. Assim que você vai falar.
Ele lê Shmuel Kasha, mas conforme Shmuel, tem um problema. Shmuel disse que também se tem outra pessoa na cama, sem roupa, ele pode ler o Shema Israel. E como é que ele vai explicar essa última braita, que falou que somente tem uma separação, um lençol que separa? Por exemplo. Também na Shmuel, Rav Yosef Menicha. Shmuel vai dizer que também conforme Rav Yosef, isso tem uma contradição. O Barav o Bremetou Bamitá, lo ikra Kriyat Shema, ele quem aí está talito mafseket benem. Porque Rav Yosef falou, se a esposa está do lado da pessoa, a pessoa pode ler. E essa última braita falou que a pessoa está com outras pessoas que moram com ele, e só pode ler o Shema Yisrael se tem uma separação. Isso inclui a esposa. Então também conforme Rav Yosef tem um problema aqui. Que Rav Yosef falou que mesmo sem separação de lençol, a pessoa pode ler o Shema Yisrael com a esposa, e a braita parece que não. Então Shmuel vai dizer, Rav Yosef vai responder que tem uma discussão dos Tanaim. Os sábios das Mishnot e das Bradas discutiram sobre isso. Então uma braita discute com a opinião de Rav Yosef, mas Rav Yosef se apoia na opinião de um outro Tana. Também Shmuel se apoia na opinião de um outro Tana. Amarmar foi dito antes. Que tem duas pessoas na cama e eles estão sem roupa no escuro, cada um pode se virar para o lado e ler o Shema Israel. A pergunta, o problema é que se uma cama pequena, pode ser que as partes traseiras dos dois vão se encostar. É algo indevido no meio da leitura do Shema Israel. Será que ele vai ler o Shema Israel assim? A Breda não diferenciou. A Breda não falou se a cama é grande ou se a cama é pequena. Parece mesmo se a cama é pequena, não tem problema. Como é que ele vai ler o Shema Israel numa situação dessas? Então, Messael e Ravuna, de Maravuna, isso apoia o que disse Ravuna. Agavot, el baem yeshuberva. Disse Ravuna, a traseira da pessoa não é uma erva. A gente falou antes, a pessoa não pode ler coisas de santidade, como o Shema Israel, na presença de uma erva, uma parte como um genital exposto. Disse Ravuna, a traseira tem um nível mais leve do que isso, não é chamado de erva. Não é uma parte íntima tão grave assim, fala Ravuna, para a pessoa rezar. Então a prova para Ravuna daqui. Então, leia o Messael e Ravuna. Talvez tenha uma outra prova para Ravuna dessa Mishnah. האישה יושבת וקוצה לה חלתה, ערומה, מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע. אבל לא האיש. Para a Mishnah, a mulher vai separar a halá, a porção da massa, para o coelho. Ela pode separar a halá sem roupa, sentada no chão. Porque ela pode cobrir a parte íntima dela. Uma vez que ela está sentada no chão, ela pode se esconder e ela pode separar a halá e pode fazer até a brachá. Então, uma prova para Ravuna, porque a parte de trás dela vai estar exposta. Então, se vê que não tem problema, que a parte de trás não é chamado de ervá para essas leis de santidade, de brachot ou rezas. Mas o homem não pode fazer isso, porque o homem não tem como se cobrir dessa forma como a mulher. Será que é própria a Ravuna dessa Mishnah? Tarik Baranachon Baritzak, que hoje eu panea tuchot bakarka. Baranachon Baritzak falou que não tem prova. Pode ser que a Mishnah não concorda com a Ravuna. Pode ser que a Mishnah vai dizer que a traseira da pessoa também é uma ervá. E o que disse a Mishnah é que a mulher também vai esconder a parte de trás dela no chão. Ou seja, que ela vai cavar um buraco e vai se esconder e vai separar a halá dessa forma. Então não tem prova para Ravuna que se a traseira da pessoa é uma ervá ou não. Amarmar, vimos antes. Imayubanav bnebetoktarim mutar. A pessoa está na cama e os filhos pequenos estão lá deitados também. Fala a Braita de antes, se são filhos pequenos, ele pode ler o Shema Yisrael sem separação de lençol ou algo assim. Vai cama, quão pequenos eles têm que ser? Amarav Chizda, Tinoket bat shalosh shanim veyom echad, vetinok ben 9 shanim veyom echad. Disse Rav Chizda, se é uma menina, 3 anos e um dia, no máximo. Se é um menino, 9 anos e um dia no máximo. E Kadam tem uma outra versão, Tinoket bat 11 שנה ויום אחד, ותינוק בן 12 שנה ויום אחד. Outra versão é, se a menina tem até 11 anos e um dia, e o menino 12 anos e um dia, a pessoa pode ler Shema Israel. Mais do que isso, não.
Então, e divide a que deixa daim na rono o seref tzinach. O ponto aqui é que se a pessoa está na cama, está tudo escuro, mas tem filhos lá que já têm o corpo um pouco desenvolvido, já entraram na idade da puberdade, aí a pessoa já não pode mais ser sem separação entre ele e os outros. Porque já tem mais yetzerará quando tem uma pessoa com o corpo desenvolvido na cama com a pessoa. Então ele já não pode mais ser, porque pode ter algum pensamento errado na hora do shmaiser. Mas se são filhos pequenos que o corpo não se desenvolveu, são crianças, então a pessoa pode shmaiser mesmo sem separação de lençol, mas tem que estar escuro, como a gente falou. Mas Rav Kana Ravashi fala Rav Kana para Ravashi. Hatam amara vafal gav de tiuf de Shmuel ilchat akavati de Shmuel. Antes a gente falou da lei do tefilin. Rava fixou a lei como Shmuel, mesmo contra a Braita, que a pessoa pode colocar o tefilin embaixo da cabeça para dormir, mesmo que ele vai fazer a relação com a esposa. Perguntou a Rav Kana, Achamai, será que a lei é como Shmuel aqui, nessa última lei? A pessoa está na cama com outra pessoa, ele pode ler Shema Israel, mesmo que não é a esposa? Amarlei, falou Ravashi, Atu kulu bechada machta machtinu? Elei chadeit maitmar, vechadei lo itmar, lo itmar. Falou Ravashi, você está amarrando todas essas leis com uma corda só? Ou seja, Rava fixou lá a lei como Shmuel no caso do Tefilin, não por isso a gente vai dizer que a lei é automaticamente como Shmuel nesse caso do Shema Israel. Amari Rav Mari Rav Papa, fala Mari para Rav Papa. Seari yotze bebigdo mal. O que acontece? Se a pessoa tem um buraco na roupa, está saindo pelo buraco os pelos da parte íntima dele. Será que ele pode ler Shema Israel assim? Será que isso é ervá, como uma parte íntima, exposta ou não? Cara, a lei, sear, Rav Papa não tem nenhum problema. Os pelos da parte íntima só não são parte íntima. Então ele pode ler Shema Israel. Marav Yitzhak, tefach beisha ervá. Para Yitzhak, 10 centímetros do corpo da mulher, que tem que estar coberto, se está exposto é uma ervá. Então, por exemplo, tem 10 centímetros expostos nas costas da mulher. As costas deveriam estar cobertas. Tem 10 centímetros exposto, isso já é ervá. É como algo que proíbe que a pessoa reze. Lemar. Com relação a qual isso foi dito? E lemar está culeba, se a Mitzvah vai falar que é proibido olhar para isso, se 10 centímetros é proibido olhar, se é menos é permitido olhar, não pode ser. Porque disse Rav Sheshet sobre um passuco, porque é um passuco lá da guerra de Midian, menciona as joias que a mulher usa exposto, como brincos, e outras joias que a mulher usa nas partes escondidas do corpo. Porque o mesmo passuco menciona as duas coisas. לומר לך שכל המסתכל באצבע קטנה של אישה כאילו מסתכל במקום הטורף. Fala Sheshet, a doutora veio falar, saiba que existe uma associação entre os dois. Se a pessoa olha para o dedinho da mulher com pensamento impuro, isso é tão grave como se ele olhou para a parte íntima dela. Então, é proibido olhar mesmo menos do que um tefach exposto. Então, o que disse Rav Yitzhak, como a gente falou antes, ela beistou e Kriyat Shema. Rav Yitzhak disse, se tem 10 centímetros do corpo da mulher exposto, então, por exemplo, de uma parte que está coberta, como as costas, digamos, outras partes do corpo, então mesmo que a esposa dele, que ele pode olhar, ele não pode leishmaecer na presença disso, olhando para isso. Já é ervá, é como se fosse algo íntimo. Amar Friza, shok beisha ervá. Para Friza, a coxa da mulher é uma ervá, não pode rezar olhando para a coxa de uma mulher. Shinemar, Galishok Avrenarot. Ou seja, não só que ele não pode olhar, mesmo que ele não está olhando, está na presença de uma coxa exposta, não pode rezar lá. Amar Shmuel, Kol Beisha Ervá. Fala Shmuel, o canto da mulher também é ervá. É algo que pode dar pensamentos para o homem. Shinemar ki kolech arev umarech nave. Então é proibido rezar, fazer coisas de santidade quando uma mulher está cantando. Rav Sheshet, sear beisha ervá, fala Rav Sheshet, o cabelo de uma mulher casada também é ervá. Pode dar pensamentos para o homem. Shinemar sarech keder aizim. Amar Rav Hanina, ani raiti et Rebi shetalat filav,
Outro assunto. Fala, Rabi Harina, eu vi Rebbe pendurando o tefilim num gancho. Meiti ve'atulet tefilá bitlu chayav, pergunta de uma braita, a pessoa que pendura o tefilim e merece que pendurem a vida dele, se desprezando o tefilim. Do Shechamburot Amru, veio Chayei Chatulim Lechamενeged, Zé Atulet tefilá, mesma coisa. Como é que Rebbe pendurou o tefilim? Então, Lokasha responde, uma resposta é que depende. Se a pessoa pendura o tefilim com as retzuot, com as tiras de couro, então os tefilins estão caídos, pendurados, mas uma situação de desprezo, isso é proibido. Se a pessoa, ele coloca o tefilim, a própria caixinha do tefilim, em cima do gancho, aí não tem problema. Isso é uma resposta. Bem, tem uma outra resposta. Loshna retzuah, loshna ktsitsa, não faz diferença se a pessoa pendurou pelas retzuot, ou pelos batim, a caixinha do tefilim é proibido, conforme essa segunda resposta. Vechitala Rebbe, bekistatala. Quando o Rebbe pendurou, ele pendurou dentro da bolsa. Tem a bolsa do tefilim, ele pendurou num gancho. E a Rebbe, se é assim, por que Rebbe tem que dizer que Rebbe fez isso? Porque eu poderia pensar que isso é proibido. Então, modo tema tibaya anachá que Sefer Torah, kamash mal. Eu poderia pensar que é proibido. Poderia pensar que tefilim é como um Sefer Torah que a pessoa tem que colocar numa base e pendurar é proibido mesmo, pendurar dentro da bolsa. Por isso fala Rabi Harina que Rebbe pendurou o tefilim na bolsa, no gancho. Amar Rabi Harina, fala Rabi Harina. Ani raiti et Rebbe shegiek upiek menitatesh verak umemashmesh bebigdo. Fala Rabi Harina, eu vi Rebbe no meio da Amidah que ele arrotou, que ele bocejou, que ele espirrou, que ele cuspiu e que ele coçou a cabeça com a roupa. Viramos a página. Avaló ayamitatef. Se o talit dele caía no chão, ele não abaixava para pegar o talit. O que shumefae caia a maneira redor santero. Quando ele bocejava, ele colocava a mão na boca. Pergunta, Meite, como é que ele me fazia isso? No meio da Amida. Primeiro fala a Braida do Drosso. A pessoa que fala a Amida e dá para escutar a voz dele, é como alguém que tem pouca fé. É como se ele acha que a Hashem não escuta se ele fala baixinho. Se a pessoa reza a Amida alto, achei que ele é como um profeta falso que eles tinham esse costume. A pessoa que ele arrota ou ele boceja no meio da Amidah é uma grosseria. Amitatesh betfilato siman ralo ve'shomrim nikar shomechuar. O caso de Mitatesh, a gente vê o que é um mau sinal para ele, é um sinal que ele é uma pessoa baixa. Harak betfilato keilu rak bifnei hamelech, a pessoa que cospe no meio da Amidah é como se cuspiu na frente do rei. Então, como é que Rebbe fazia várias coisas que a gente falou que não deve ser feito? Então, Bishlama Megai como efeito locacha. Com relação a Rotar e bocejar, não tem pergunta. O que acontecia com o Rebbe é que às vezes acidentalmente ele arrotava ou bocejava no meio da Amidah. Ele não tem culpa. Mas o que disse a Braida que é uma grosseria é quando a pessoa faz isso de propósito. Ela mitatesh kasha. Mitatesh é uma contradição. Mitatesh, aparentemente significa que ele espirrou. E a Breta falou que não é um bom sinal. Então, Mitatesh não melokash. Responde que não. Karmi lemala, karmi lemata. Mitatesh pode ser espirrar e pode ser os gases dele. Então, o que Rebbe fazia era que ele espirrava no meio da Amidah. Na sequência, que isso é um bom sinal. A pessoa soltar gases no meio da Amidah, isso é um sinal ruim. Damara bizeira amirta ibai ali beira vamuna vetkila ali kikule talmudai. Para bizeira, eu aprendi isso do Betamidrash de Ravamuna e esse ensinamento é especial para mim como todo o meu estudo. Amitatesh betfilato siman yafelo. A pessoa que espirra na Amidah é um bom sinal. Assim como quando ele espirra ele tem um alívio, também nos céus ele merece um alívio, ou seja, que a reza dele está sendo aceita. É um bom sinal. Ela rak arak kasha.
pergunta que Rebbe cuspiu no meio da Amidá, e a Braita falou que como seria a pessoa cospe na presença do rei. Então, Rakarak Melokasha não é isso. É Sheker de Rav Yudá. É possível cuspir no meio da Amidá, como disse Rav Yudá, de uma certa forma. Demar Rav Yudá, היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק, מבליאו בטליתו. A pessoa precisa cuspir no meio da Amidá. O que ele faz? O Rav Yudá, ele pode cuspir discretamente no talit dele. E um talit na'u, se é um talit bonito, especial, que ele não quer sujar, então ele pode pegar um pedaço do turbante dele, naquela época eles usavam turbantes, e cuspir no turbante. Ravina Abakai Achore de Ravashi. Então, isso que Rebbe fez. Então, Rebbe não cuspiu no chão, Rebbe cuspiu uma parte da roupa dele. Então, continua. Ravina Abakai Achore de Ravashi. Ravina estava atrás de Ravashi, estava rezando. Nizdamen Lorok. Ravashi precisou cuspir no meio da Amidá. Para que ele Achore. Então, ele virou para trás, ele cuspiu para trás no chão. Amar Elo Saval Amar Lead Rav Yudá. Mavlioga para Gazudon, fora vindo para baixo, você não concorda com Rav Yudá? Que a pessoa pode cuspir no turbante? Por que você cuspe no chão, no meio da Amidá? Maleana Anina Datai. Fora baixo que ele é uma pessoa delicada, ele é ístenis. Ele não aguenta que na roupa dele, no turbante dele, tenha sujeira dessas. Então ele não aguenta, então ele cuspir no chão. Para ele não consegue. Não tolera. A pessoa faz a Amidá e dá para escutar a voz dele. É como uma pessoa que tem pouca fé, porque ele acha que Hashem só escuta quando a pessoa fala um pouco alto. Fala, quando essa pessoa é criticada assim? Quando ele consegue se concentrar rezando em silêncio, ele fala alto para que Hashem escute. Isso é uma pessoa que tem pouca fé. Mas se a pessoa precisa falar um pouco alto para se concentrar, então é permitido. O motivo que ele está falando alto não é para que Hashem escute. É porque ele precisa se concentrar. Isso é só se a pessoa está rezando sozinho. Aí ele pode falar um pouco alto para se concentrar. Mas se ele está em público, ele não pode rezar a Amidá alto, vai atrapalhar os outros. Então, diferente. Continuamos. Rabi Abba Kamishtamid Minei de Rav Yudá. Rabi Abba estava fugindo, se escondendo de Rav Yudá. Por quê? Dava cabai na mesa galera de Israel. Rabi Abba ele queria ir para a terra de Israel. E ele tinha medo que Rav Yudá ia proibir ele de fazer isso. Por que Rav Yudá proibiria? Mas Rav Yudá, Kololemi Babel Israel over Bease. Disse Rav Yudá, a pessoa que vai da Babilônia ou da diáspora para a terra de Israel, antes da vida de Mashiach, transgride uma mitzvah. Rav Yudá, uma opinião extrema, a lei não é assim. Conforme Rav Yudá é proibido ir para a terra de Israel, enquanto o povo está no exílio. Porque, Shinemar do Pasuk, Bavela Yuval, Chama Yu Adion Pogdi Otam Neum Hashem. Vocês vão estar na diáspora e vão ficar lá até o dia da redenção. Então, conforme Rav Yudá é proibido ir para a terra de Israel durante o exílio. Rabi Abba queria ir, Rabi Abba fala com outras opiniões que permitem, falam que é até uma mitzvah. Ele escapou de Rav Yudá, não queria encontrar Rav Yudá. Amar Eizin veishma minei milta mi beivada dadarapik. Então Rabi Abba, antes de ir para a terra de Israel, eu quero escutar algum ensinamento de Rav Yudá. Então eu vou no Bet HaMidrash, vou ficar atrás da parede, escutando Rav Yudá, estudando. Depois eu vou para a terra de Israel. Então Rabi Abba foi lá e viu um sábio estudando com Rav Yudá uma braita. A pessoa está no meio da Amidá, escapou e ele soltou um gás. Ele tem que esperar até que passe o cheiro e aí ele volta a rezar. E cada uma outra versão disso. A pessoa está no meio da Amidá, ele não consegue se aguentar, ele precisa soltar o gás. O que ele faz? Então, ele para a Amidá, ele vai 2 metros para trás, 4 amot para trás, solta o gás,
espera que passe o cheiro, volta para o local dele de antes e continua a Amidá. Mas antes de começar, ele fala o seguinte, vamos ver. Ribono Shalom, rei do universo. Ele está se desculpando de certa forma. Você criou em nós muitos orifícios, muitos tubos. Está revelado para você a nossa vergonha, nosso vexame, em vida e também depois do falecimento, com os vermes, então ele está se desculpando e ele continua a Amidá. Uma trima como se passar. De onde ele tinha parado, ele continua agora. Se eu tivesse vindo só para escutar esse ensinamento de Amidá, já teria valido a pena. Então ele vai falar para ele. A pessoa está na cama, ele tem que ler o Shema Israel, ele está sem roupa, está muito frio. Ele está sem roupa, está muito frio, ele não consegue tirar a cabeça para fora do lençol, mas ele tem que ler o Shema Israel, e ele está sem roupa. O que ele faz? Então, o problema é de ler o Shema Israel quando a pessoa está com os olhos olhando para a parte íntima. Então, ele está dentro do lençol, ele não consegue tirar a cabeça para fora, ele pressiona o lençol dele contra o pescoço, separando entre os olhos e a parte íntima, ele pode ler o Shema Israel. Esse está na cama. Veja outra opinião, a Libon. Outra opinião fala que também o coração dele não pode ver a parte íntima. Então ele tem que pressionar o lençol embaixo do coração, separando entre o coração e a parte íntima. Está na cama, e conforme está na cama, não tem problema que o coração veja a parte íntima, o problema é que ele veja a parte íntima. Conforme está na cama, é só separar entre o olho e a parte íntima, pressionando o talit no pescoço. Amar Ravuna, Amar Rabi Yochanan. Fala Ravuna em nome de Rabi Yochanan. Hayame alech bevavot ametonafot, maniach yado al pi vekore kriyat shema. A pessoa está lendo o Shema Israel na rua, andando. Ele entrou numa rua suja, tem necessidade no chão. O que ele faz? Fala Ravuna em nome de Rabi Yochanan. Ele tampa a boca com a mão e continua lendo, passando por lá. Ele colocando a boca, tampando a boca com a mão, está separando entre a leitura dele e o recinto, já é permitido. Ele está passando por lá. Amad Rav Chiza Elokim, imamrali Rabi Yochanan bepume, lo tzayat nalei. Rav Chiza disse, jurando, ele não teria concordado com Rabi Yochanan se ele estivesse lá. Conforme Rav Chiza é proibido ler algo de santidade num local sujo desse, mesmo que ele está andando. E cadê Amri? Uma outra versão da mesma coisa. Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Shlomo Levi, agora em vez de Rabi Yochanan, Hayam alech bemavot ametonafot, maniach yado al piv, vekore kriyat shema, Amar Rav Chiza Elokim, imamra li Rabi Shlomo Levi bepume, lo tzayat nalei, e disse Rav Chiza ele não teria concordado com Rabi Shlomo Levi. Então, uma discussão aqui. Pergunta, o mi amar Ravuna achi. Como é que Ravuna pode falar isso? A pessoa está andando numa rua suja, ele vai continuar lendo o Shema Israel, só tampar a boca já é suficiente? Vai amar Ravuna, tamid chacham, asur lo la'amod b'makom hatinofet, לפי שיהיה אפשר לו לעמוד בלי ערעור Torá. Disse Ravuna, um sábio da Torá não pode ficar num local sujo parado, porque um sábio ele está o tempo todo pensando sobre Torá. E vai estar pensando sobre Torá num local sujo desses, é proibido. Como é que Ravuna fala antes que a pessoa pode ler o Shema Israel andando no local sujo? Lokasha responde a Gemara, kan beomed, kan bemealech. Depende. O que diz Ravuna é que a pessoa não pode ficar lá parado no local sujo pensando em Torá. Parado é algo mais fixo. Isso já é proibido, isso é mais grave. Mas se a pessoa tem que passar por um local sujo, ele está andando, saindo o mais rápido possível de lá, é algo mais temporário, ele pode ler o Shema Israel dessa forma. Ou pensar em Torá. Então, mi amar Rabi Yochanan achi. Pergunta, como é que Rabi Yochanan fala isso? Ve'amar Rabi Yochanan disse, eu sabe o nome de Rabi Yochanan. Bechol makom mutar leharer, b'divrei Torá, chutz b'beit hamerchatz, b'beit hakiseh. A pessoa pode pensar em Torá em qualquer lugar, com exceção do banheiro e a casa de banho. Ou seja, que é um local sujo. Como é que Rabi Yochanan disse antes que a pessoa vai continuar
a ler o Shema Yisrael num local sujo desse. Se você for responder como a gente falou antes, o que é proibido é que a pessoa esteja parado num local sujo, pensando em Torá, ou lendo algo de Torá. Mas andando, passando rápido, Rabbi Yochanan permite, talvez essa é a resposta. E aí ele fala que não. Vai Rabbi Aval Avakaz, ele bateu Rabbi Yochanan. Vai Kakari Kiratshma. Rabbi Aval estava andando atrás de Rabbi Yochanan e Rabbi Aval estava lendo o Shema Israel. Kimata bimavoda metunafot. Ishtik. Eles chegaram numa rua suja, com necessidades no chão, e Rabbi Aval parou a leitura. Amalei de Rabbi Yochanan. Leichanadar. Depois que eles passaram de lá, Rabbi Aval perguntou para Rabbi Yochanan, para onde eu volto? Eu parei a leitura do Shema Israel. Será que eu volto para onde eu parei? Ou volto para o começo? Então Amalei respondeu a Rabbi Yochanan, Im shaita keder ligmor et kulah, chazor larosh. Disse Rabbi Yochanan o seguinte, se você interrompeu a leitura tempo suficiente para terminar toda a leitura, essa interrupção é grave e cancelou tudo o que aconteceu antes, toda a sua leitura de antes. Então volta para o começo. Então o que se vê daqui? Rabbi Yochanan não falou que ele parou à toa, ele interrompeu a leitura do Shema Israel à toa, porque ele devia ter continuado na rua suja. Rabbi Yochanan não falou isso, falou a interrupção foi certa e cancela a leitura do Shema Israel de antes. Então você vê que Rabbi Yochanan concordou com o Rabbi Aval e disse que ele tinha que ter parado. Se fosse uma interrupção à toa, não teria nenhum efeito sobre o Shema Israel dele. Então, como é que Rabbi Yochanan falou antes que não? Que a pessoa deve continuar a leitura do Shema Israel na rua suja só tampando a boca. Fala que não. Não foi isso que aconteceu. Isso que Rabbi Yochanan disse. Ledidi losfira ali. Rabbi Yochanan, para mim, essa interrupção não significa nada. Você devia ter continuado o Shema Israel, a interrupção foi à toa. Ledidar desfira lá. Im shaita que deligmor et kulah chazor larosh. Aí foi Rabbi Yochanan para Rabbi Aval, mas você que discute comigo, você Rabbi Aval que parou a leitura, sucede que é proibido ler na rua suja, você que essa interrupção não foi à toa. Então, se você parou tanto para terminar todo o Shema Israel, é uma interrupção grave, então volta para o começo. Tanakabate de Ravuna, Tanakabate de Ravchiza. Tem duas braitas com as duas opiniões que a gente viu. Tanakabate de Ravuna com uma braita como Ravuna. Amealech, Bemavota, Metunafot, Maniach, Yado, Alpi, Kriat Shema. Uma braita falou, a pessoa está na rua suja, lendo o Shema Israel, é só tampar a boca com a mão. E continua lendo, uma braita como Ravuna. Tanakabate de Ravchiza, uma braita como Ravchiza. Amealech, Bemavota, Metunafot, Loi, Kriat Shema. A pessoa não pode continuar a ler o Shema Israel nessa rua suja, fala essa breda como Ravchiza. Velod, Elashim, Eakure, Uba, Posek. Mais ainda, não só que a pessoa não pode começar o Shema Israel numa rua suja, se ele está já no meio, ele tem que parar. Lo Pasak Mai, se ele não parou, o que acontece? Amarav Miasha, Barbered, Rebishon Belevin, Elavakatu Vamer, Vigamari, Natatilaim, Chukim, Lotovim, Mishpatim, Lo Yichiu Baem. Rabbi Yassi Amar, Oi Moshche Avon Bechavre Hashav, Ravad Barav Amar Meacha, Kidvar Hashem Bazar. São psukim para isso, conforme Ravchiza é um desprezo para a leitura, se ele vai ler numa rua suja. Bem, Pasag Masharou, o que acontece se a pessoa cumpriu essa lei e não leu? Na rua suja, Amar Rabbi Aval, Alabakatu Omer, o Bedvar Vadavar Ze Tarihu Yamem. A pessoa vai merecer vida longa. Se eu falar que não paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre situações que a pessoa vai ler Shema Israel na presença de ervá ou de uma sujeira, com muito mais novidade. Até o pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.